Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Legal? Não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo. Então vamos lá. Então agora, ó, briófitas, pteridófitas. Vamos começar agora as nossas conversas sobre os grupos vegetais. Tá legal? Tá joia? Então vamos nessa. Vamos começar então o nosso trabalho. Então, é interessante ainda conversar com vocês sobre a dependência desses dois grandes grupos de vegetais em relação ao meio aquático, né? Principalmente no que diz respeito à reprodução das briófitas e reprodução das pteridófitas. Tá joia? Então, eu espero que nesse vídeo agora nós consigamos aí, na medida do nosso possível, atender aí a necessidade de cada um de vocês. Tá legal? Tá joia? É claro, sempre com uma linguagem bem tranquila, bem simples, né? Falando de forma um pouco mais pausadamente, para ver se vocês conseguem aí acompanhar o raciocínio. Tá joia? Então vamos lá, né? Então eu preciso, para conversar com vocês, né, para começarmos a nossa conversa, né, é importante falar um pouquinho sobre cada um dos grupos que estão aí. Ó. Dá uma olhadinha que interessante. Então você tem, né, a classificação dos vegetais e seus ciclos de vida. Então, o reino metafita, também conhecido como reino vegetal, ou como o reino plantae, ou até o vegetalia, né? Nós temos aí uma evolução de organismos que vêm aí diretamente do meio aquático, que é o caso das clorofícias, né? Dos casos das rodofícias, no caso das feofícias, chegando às briófitas e pteridófitas. Gimnospermas e angiospermas vão ficar para um outro momento. Tá legal? O foco hoje é briófita e pteridófita. Mas eu preciso falar um pouquinho das algas verdes, né? As algas verdes são as famosas clorofícias, né? São totalmente dependentes do ambiente aquático, assim como as rodofícias, que são as algas vermelhas, e as feofícias, que são as algas pardas, né? Então, essas algas, elas são precursoras, né, dos organismos fotossintetizantes terrestres. Tá legal? Então, o meio aquático trouxe, na verdade, providenciou, né, para que as plantas terrestres ganhassem o seu espaço, conquistassem o seu ambiente. Tá joia? Então, vamos lá. O próximo slide, né, esse próximo pedaço do vídeo, vai falar um pouquinho sobre os pigmentos. Então, as clorofilas, né? A clorofila A, que é presente em todos os organismos fotossintetizantes, né? Há outras clorofilas, outros elementos fotossintetizantes e pigmentos, né? Tais como xantofilas e carotenoides. A parede celular sendo aí uma de grande importância, porque esses organismos se encontram, né, na água, e aí o fenômeno osmótico ele vai acabar acontecendo. E aí o que acontece? O vacúolo do vegetal, da célula vegetal, ele vai se preencher, e aí essa célula, para que ela não tenha o rompimento, então, a própria planta, o próprio organismo, a própria célula produz a parede celular. No caso dos vegetais, diferente lá dos fungos e das bactérias, o caso dos vegetais é uma parede celular de celulose, que garante aí a resistência, evitando que essa célula sofra o rompimento celular. Tá joia? Beleza? A substância de reserva dos grupos vegetais fica concentrada em um carboidrato, que é o amido. Então, o amido é a substância de reserva
Então, você vai encontrar em células vegetais, quando a gente olha uma lâmina, nós podemos ver grânulos de amido, né? Então, e esses grânulos de amido, eles ficam armazenados numa região chamada amiloplasto. Então, amiloplasto é o local na célula vegetal, no citoplasma, onde fica armazenado o grão de amido. Tá legal? Alternâncias de gerações, né? Essas alternâncias de gerações, elas são muito tranquilas. Daqui um pouco nós vamos ver no finalzinho dos slides, nós vamos verificar que a forma diploide, ela alterna com a forma haploide. Então, você tem uma alternância de gerações diploide e haploide entre si, dentro do aspecto evolutivo vegetal. Beleza? Legal? Então, olha lá, partindo para a próxima, nós temos aí ainda, falando sobre a classificação dos vegetais, nós temos aí a vascularização. Então, o que vem a ser a vascularização? Então, quando você olha uma briófita, ela é uma plantinha, né, minúscula. É visível a olho nu, mas ela é minúscula, ela é pequena. E esse tamanho, ele se dá à ausência principalmente de vasos condutores. Então, essa planta não tem raiz, ela tem rizóide. As briófitas não têm folhas, elas têm filóides. E as briófitas não têm caule, elas têm cauloides, né? E o transporte de substâncias dentro dessas plantinhas, conhecidas como briófitas, ele se dá, na verdade, por difusão. É de célula para célula. Por isso que essa planta ela não alcança tamanhos maiores aí que 10 centímetros, ou na sua fase de produção de esporos, no máximo aí 20 centímetros. Tá legal? Tá joia? A semente, então, a vascularização, ela começa a aparecer em pteridófitas. Então, pteridófita, gimnosperma e angiosperma são grupos vegetais que apresentam o processo de vascularização. Tá legal? Tá joia? Semente. Então, a semente ela aparece somente nas espermatófitas, gimnosperma e angiosperma. O próprio nome, né? Quando nós chegarmos nesses grupos, eu vou ser mais específico. Mas gímino quer dizer nu, esperma quer dizer semente, então é semente desprotegida, né? Angiosperma, anjo quer dizer urna, esperma é semente. Então, é uma semente protegida pelo fruto. Então, logo, logo, nós vamos ver isso na aula de gimnosperma e angiosperma. Tá legal? Tá joia? Flor. A flor, né, ela tem um trabalho, ela tem uma função somente reprodutiva. Tá joia? Então, ela vai aparecer nas plantas, não aparece nem em briófita e nem pteridófita, mas os grupos superiores de gimnospermas e angiospermas, elas estão, das angiospermas, elas estão presentes. Nas gimnospermas, alguns botânicos, né, não tratam como flor, mas tratam como estróbilos. Tá legal? Tá joia? E o fruto vai aparecer nas angiospermas para proteger a semente que há dentro, inclusive, da própria semente, existe o embrião. Tá legal? Tá joia? Muito bom. Ainda, né, nessa primeira parte, né, da explicação, nós temos aí, né, as briófitas. Então, olha lá que interessante, né? Então, quando nós... Olha aí a imagem, que interessante. Elas são pequenininhas, gostam de ficar incrustadas em rochas, em árvores, e principalmente próximas do ambiente aquático ou onde chove, a demanda de água ela é expressiva, né? Quando eu vejo a plantinha, que é essa parte verde, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o gametófito. Então,
Nas briófitas, o gametófito é duradouro, ou seja, todas as vezes que nós estamos vendo a plantinha verde, nós não estamos vendo o esporófito, nós estamos vendo o gametófito. Então, o esporófito, ele é transitório, ele só vai aparecer no momento da reprodução, tá joia? Que é essa haste com essa pontinha na haste aí. Essa daí é a fase esporofítica, né? Que, diferente da gametofítica, ela tem uma fase transitória, ela é muito rápida, tá joia? Beleza, muito bom. Em contrapartida, nas pteridófitas, que é quando a gente olha para uma samambaia, olha para uma venca, diferente quando a gente olha no musgo e olha no hepática, que é o caso das briófitas. Nas pteridófitas, quando você vê uma samambaia, você está vendo o esporófito. Então, a fase duradoura das samambaias, das pteridófitas, é o esporófito. A fase de gametófito, ela é transitória, ela só aparece durante a reprodução. Tá joia? Muito bem, legal. Então, um pouquinho sobre célula vegetal, né? Membrana plasmática delimita o material citoplasmático, dá forma para a célula e permite a entrada e saída de substâncias. O núcleo celular sempre guardando o DNA, o material genético, né? DNA, que vai produzir o RNA através de transcrição, vai fazer novos DNAs a partir da autoduplicação, da replicação. O vacúolo, que vai armazenar substâncias, dentre elas a principal é a água. A parede celular, que vai dar proteção e vai garantir a essa célula que ela não se rompa, principalmente quando ela estiver muito túrgida, né? O complexo de Golgi, relacionado com a secreção celular. Temos a mitocôndria com relação à respiração celular e produção de energia. O cloroplasto relacionado com o armazenamento, principalmente da clorofila, né? Pigmento fotossintetizante. Os ribossomos relacionados com a síntese de proteínas e os plastos, nesse caso, o amiloplasto, que é, né, um plasto que armazena amido. Tá legal? Tá joia? Muito bom, muito bom. Né? Aqui eu tenho esse pedaço desse vídeo aqui, ele é muito interessante, que eu faço para vocês uma escala evolutiva. Então, você tem lá o reino plantar e o reino metafita. Então, o que ele vai dar origem? Ele vai dar origem a plantas avasculares, que não têm vasos, e a plantas vasculares, que apresentam vasos, né? Essas que não apresentam vasos, eu já expliquei anteriormente, mas eu falo para vocês novamente aqui, né? As substâncias, elas vão passar de célula para célula por difusão, ok? É claro, processo mais demorado, né? Então, quem representa as plantas avasculares no reino plantae, no reino metafita, são as briófitas. Em contrapartida, as plantas vasculares podem ser de dois tipos. Aquelas que não têm sementes, que é o caso das pteridófitas, samambaias e avencas, né? E aquelas que têm sementes, né? As que têm sementes, aquelas que não apresentam nem flores e nem frutos, que são os pinheiros, as araucárias, representadas pelas gimnospermas. E aquelas com flores e sementes, jamais evoluídas, representadas principalmente pelas angiospermas. Tá legal? Tá joia? Muito bom. Esse outro slide aqui, muito interessante, que vai mostrar lá o aspecto evolutivo do reino. Então, você tem organismos somente aquáticos, no caso das talófitas, aí você tem as clorófitas, as feófitas e as rodófitas, que nós vimos no começo da aula de hoje. O reino vegetal, aí nós temos os embriófitos, também conhecidos como os cormófitos,
que se dividem em criptógamas e fanerógamas. As criptógamas são as briófitas e são as pteridófitas. Ainda apresentam uma grande dependência da água em relação à reprodução. Ou seja, os anterozoides e as oosferas vão se encontrar no ambiente aquático, no ambiente hídrico. Tá legal? E as fanerógamas, também conhecidas como espermatófitas, né, representadas pelas gimnospermas e angiospermas, já começam a ter a sua independência em relação à água. Tá ótimo? Beleza. Aqui eu tenho um resuminho, né? Todas as briófitas e pteridófitas são eucariontes, ou seja, apresentam a carioteca, que é uma membrana que envolve o material nuclear, protege este material e apresenta poros nucleares para a saída principalmente de RNA do núcleo para o citoplasma. São pluricelulares, todos são autótrofos fotossintetizantes. Tá legal? Ou seja, realizam a fotossíntese. Dependem da luz para ter os seus nutrientes, para poder produzir sua energia e sua nutrição. Parede celular de celulose. Cloroplastos são ricos em clorofila A e B, além de outros pigmentos. A adaptação à vida terrestre, né? Então você vai perceber que as briófitas, elas estão muito próximas ainda dos ambientes aquáticos, altamente dependentes da água, enquanto que as pteridófitas começam já a se distanciar um pouco do ambiente aquático, mas não são independentes. Ainda dependem, na forma reprodutiva, ainda são dependentes do ambiente hídrico. Legal? Tá joia? Muito bom. Aqui, né, o aspecto classificatório. Então, nós temos aí as embriófitas, né? Tudo que eu mostrei no slide anterior vai aparecer aqui agora de forma um pouco mais simplificada, né? Então, você tem as criptógamas, né? Representadas principalmente por briófitas e pteridófitas, e as fanerógamas ou espermatófitas, representadas pelas gimnospermas e angiospermas, que é um assunto para uma outra aula. Tá joia? Então, as briófitas atingindo ali os seus centímetros de comprimento, enquanto que as pteridófitas, que já são vasculares, podem apresentar até 5, 8 e até 10 metros, como é o caso da samambaia sul, né? Beleza. Então, aí nós temos aí um quadro, né, um pouco mais explicativo sobre, principalmente, pteridófitas e briófitas. Beleza? Muito bom. Continuando, então, nós temos agora, né, no caso das briófitas, então nós vamos ver agora os musgos e hepáticas, né? E tem também os antóceros, né? Os antóceros não são tão conhecidos, mas musgos e hepáticas são pioneiros em determinados ecossistemas. Logo depois da chegada de fungos e bactérias, chegam as briófitas, né? Apresentam pequeno porte devido à ausência da vascularização. A cutícula é muito fina, porque é um organismo que não pode ter uma cutícula grosseira, né? Vivem em locais úmidos e com sombra, para evitar principalmente a transpiração celular, né? Legal. Classificação. Então, nós temos o filo briófita, representado pelos musgos, o hepatófita, representado pelas hepáticas, e os antocerófitas, representados pelos antóceros. Tá joia? Beleza. Agora, a reprodução das briófitas, né? Então, como é que acontece o ciclo reprodutivo? Nós pegamos aí como exemplo o musgo. Então, o musgo tem um gametófito, né? No fundo da tela, aí, essa parte esverdeada, né? 5 centímetros.
Então, olha lá que interessante. Ó. Eu vou começar aqui com vocês, né? Vamos começar aqui na fase das mitoses ali em cima. Né? Ou vamos começar pelo esporo, então, que é mais fácil, ó, lá embaixo. Então, você tem o esporo haploide. De onde que ele surgiu? Ele surgiu do esporângio. Lembrando que esse esporângio só aparece, só surge na planta na fase transitória. Né? Esse esporo agora, ele vai germinar, ele cai no solo e ele germina. Quando ele germinar, ele vai dar origem a uma estrutura chamada protonema. E o protonema vai dar agora origem aos gametófitos, masculino e feminino. Esses gametófitos agora apresentam que nem o gametófito, né, masculino, ele vai produzir o anterídeo. Tá legal? Tá joia? E o anterídeo produz células flageladas, olha a necessidade da água no ambiente, células flageladas que são chamadas anterozoides, que vão nadar de encontro às zoosferas. Tá legal? Que foram produzidas pelos arquegônios. Então, o arquegônio feminino, tá? Produz a oosfera. E o anterídeo masculino produz os anterozoides. Eles se encontram e ocorre a fecundação. E com isso nós temos agora a formação de jovens esporófitos. Esses jovens esporófitos agora vão produzir esporângios. Tá legal? Então, é aquela hastezinha ali embaixo, né? Que vai ter, na verdade, um esporângio na sua ponta. E o esporângio agora, ele é 2N. Por quê, Jorge? Porque ele resultou do encontro da oosfera, que era N, haploide, com o anterozoide, que também era haploide. Então, anterozoide haploide mais oosfera haploide vai dar origem ao esporófito diploide, 2N. E esse esporófito agora, né, ele vai produzir esporos. Tá legal? Tá joia? Então, estamos aí, ciclo reprodutivo dos musgos. Agora nós vamos para as pteridófitas, né? Nas pteridófitas, os principais representantes são samambaias e avencas, né? Tem também as cavalinhas, tá joia? São traqueófitas, ou seja, já apresentam vascularização, podem ser epífitas ou arborescentes. O que quer dizer isso? As epífitas vivem sobre outras árvores e as arborescentes crescem em meio a outras árvores. Tá legal? Ô, Jorge, qual que é a vantagem de ser epífita? Quando ela é uma epífita, o alcance da luz solar é muito mais fácil, porque ela está sobre fita, outra planta. Olha aí que interessante, né? As classificações das pteridófitas vão do filo pteridófita, representando aí samambaias, avencas, cavalinhas, e o filo licófita, né? Que é o caso da selaginela e do licopódio. Tudo bem? Legal? Tá joia, muito bom. Vamos ver, então, a reprodução de um representante das pteridófitas. Vamos ver a reprodução de uma samambaia, né? Então, vamos lá. Vamos de novo, vamos diretamente no esporo, né? Legal? Para a gente poder ter ideia de como é que acontece esse ciclo, né? Com alternância de gerações. Tá joia? Lembrando que a samambaia é quando você olha, você está vendo o esporófito e não o gametófito. Então, vamos lá. O esporângio, agora nós já estamos falando uma linguagem mais adequada, o esporângio, né, ele vai produzir esporos. Tá legal? Esses esporos agora darão origem, lá nas briófitas, ele deu origem ao protonema. Na pteridófita, ele dará origem
ao prótalo, que é uma plantinha pequenininha, com mais ou menos 2 centímetros, praticamente dentro de um xaxim, dentro de um vaso, ela é invisível, a gente nem consegue ver, às vezes, na época de reprodução, né? E esse prótalo vai dar origem aos gametófitos. Então, de novo, o arquegônio feminino produzindo a oosfera e os anterídeos produzindo os anterozoides. Mas diferente das briófitas, né? O prótalo, na maioria das vezes das pteridófitas, ele é hermafrodita. Ou seja, em um só tem os dois gametófitos, gametófito masculino e o gametófito feminino. Legal. Esses gametófitos agora produzem os anterozoides, lembrando que o anterozoide é flagelado, e esses anterozoides vão nadar em direção às oosferas. Quando atingirem as oosferas, né, aí ocorrerá a fecundação. Tá joia? Ocorrendo a fecundação, agora eu tenho um novo esporófito. Então, Jorge, qual é o número desse esporófito? Ele é diploide, lembrando que ele veio do encontro de duas células gaméticas. Ele veio do encontro da oosfera com o anterozoide. Beleza? Vai fazendo esses exercícios, sempre. E agora o esporófito cresce e dará origem a uma nova samambaia, uma nova planta. Tá legal? Que vai ser o esporófito 2N, que é a fase duradoura das samambaias, das avencas, das cavalinhas, dos licopódios, das selaginelas e assim por diante. Tá legal? Beleza? Legal? Muito bom. Então, olha, só para finalizar aqui, então, vou deixar para vocês algumas questões para vocês fazerem no seu caderno. Então, vamos lá. A primeira delas, explique a forma de reprodução das briófitas, destacando indivíduos haploides e diploides. Legal? Segundo exercício, quais as principais características de uma briófita? Terceiro exercício, quais as principais características de uma pteridófita? Quarto e último exercício, qual a relação das algas clorófitas, rodófitas e feófitas com as briófitas e pteridófitas? Tá joia? Prontinho, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e um grande abraço para você. Tá legal? Até a próxima!